Talvez hoje você se levante sentindo o peso de uma batalha que não termina. Você orou tanto, esperou com paciência e mesmo assim a dor continua aí. As respostas que você busca parecem distantes e em meio ao silêncio de Deus, seu coração se pergunta: onde está Ele? Por que Ele permite isso? Hoje quero compartilhar com você uma verdade que pode transformar sua perspectiva. Deus tem o controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele está agindo no invisível enquanto você espera no visível. E embora agora você não entenda o plano dele, posso te assegurar uma coisa: tudo sairá bem em suas mãos. Esta não é uma mensagem de otimismo vazio. É a promessa de um Deus que nunca abandonou seus filhos, que transforma a dor em propósito e converte cada lágrima em semente de testemunho. Ao longo desta mensagem, você descobrirá por que pode confiar mesmo quando não vê o caminho, porque o silêncio dele não é abandono, mas estratégia, e como sua fé, ainda que pequena, é suficiente para sustentar a esperança de que você precisa hoje. Antes de começar, quero que declare nos comentários: Deus, dá-me forças para continuar crendo. Amém. Que esta declaração seja o seu primeiro passo em direção à renovação da sua fé. Escreva-a não apenas com os dedos, mas com a sinceridade de um coração que escolhe confiar apesar do cansaço. Comecemos. Número 1. O plano invisível de Deus. Às vezes, a vida parece um labirinto sem saída, não é? Há dias em que você sente que tudo está desabando, que suas orações batem no teto, que o céu permanece em silêncio e Deus parece distante. Mas hoje, Deus te diz: mesmo que você não veja o plano, eu o tenho. Esse silêncio que tanto dói não é abandono, é estratégia divina. Não é ausência, é trabalho invisível. Ele está movendo peças que você ainda não pode ver, organizando caminhos que seus olhos ainda não conseguem compreender. Quando a alma se desespera por uma resposta rápida, Deus sussurra no profundo: confia em mim, porque sua promessa continua viva, como está escrito em Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus não improvisa. Ele não reage aos seus erros. Ele já os havia contemplado dentro de um plano perfeito de redenção. Tudo o que hoje parece uma interrupção, amanhã você verá que foi uma parte essencial do propósito. Pense na semente que é enterrada debaixo da terra. Do lado de fora, parece que foi esquecida, perdida na escuridão. Mas é ali no oculto que o milagre acontece. As raízes crescem sem serem vistas. A vida se forma em silêncio. Assim também age Deus com você. O que você sente como uma temporada de silêncio, Ele usa para fortalecer suas raízes espirituais. Enquanto você espera no visível, Ele trabalha no invisível. Enquanto você chora pelo que não entende, Ele está tecendo fios de propósito na sua história. Às vezes, você só vê os nós do tapete, o lado confuso, o caos. Mas Deus vê o desenho do outro lado. Da sua perspectiva, cada fio tem um sentido. O que hoje parece desordem, amanhã será beleza. O mestre tecelão não desperdiça nada, nem suas lágrimas, nem suas perdas, nem suas demoras. Tudo tem propósito. Seu silêncio não é indiferença, é pedagogia celestial. Ele está treinando sua fé para confiar mais em seu caráter do que nas suas circunstâncias. E sim, eu sei que não entender dói. A incerteza cansa. Você se pergunta: por que Deus não fala comigo? Mas nesses momentos de aparente silêncio, Ele te convida a se render, não a desistir de tudo, mas a entregar o controle. Porque fé não é entender cada passo, e sim confiar em quem guia o caminho inteiro. Deus vê o que você não vê. Ele conhece cada curva, cada vale, cada montanha da sua história. E mesmo que agora você não o sinta, sua mão continua sobre você. Cada demora é uma oportunidade para amadurecer sua confiança. Cada porta fechada te redireciona para algo melhor.
Cada lágrima que você derramou é recolhida no coração de Deus. Ele não esquece nenhuma oração, nenhuma só palavra dita em meio à dor. Há silêncios que doem, sim, mas também há silêncios que salvam, porque às vezes, se Deus te mostrasse todo o plano, você deixaria de caminhar pela fé. E Ele quer te ensinar a crer mesmo quando você não entende. Sua história não está fora de controle. Ela foi escrita com amor antes que você nascesse. Nenhum capítulo da sua vida é um erro, nenhum foi escrito por acaso. Até os capítulos mais escuros têm propósito redentor. Deus os usa para te transformar, lapidar seu caráter e te aproximar mais do coração dele. Se você pudesse ver o que ele vê, descansaria no seu plano com plena confiança. Mas como ainda não pode ver, ele te pede algo mais valioso que a compreensão. Ele te pede fé. Por isso, hoje, não se desespere se não entende o que Deus está fazendo. Não meça sua presença pelo barulho dos milagres, mas pela fidelidade silenciosa do seu amor. Nem tudo o que Deus faz é visível, mas tudo o que Ele faz tem sentido. O que agora parece um ponto final, em suas mãos será uma nova página. O que hoje te dói, amanhã testemunhará o seu poder. Então, solte o controle. Pare de tentar entender cada detalhe. Aprenda a descansar no coração daquele que nunca falha. Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo que seus olhos não percebam, sua vontade continua sendo perfeita, boa e agradável. Renda-se à sua sabedoria, não como quem se entrega derrotado, mas como quem entrega a vida ao melhor autor. Lembre-se disso, você não está sozinho. Mesmo que pareça que o céu está calado, Deus está mais perto do que nunca. Ele caminha com você na sombra, trabalha no seu silêncio e já preparou o final da sua história com vitória. Tudo sairá bem, não porque você tem o controle, mas porque está nas mãos daquele que controla tudo. E quando chegar o dia em que você olhar para trás, entenderá. Verá que cada demora tinha propósito, que cada silêncio era amor, e que cada lágrima foi semente de bênção. Enquanto isso, espere com fé, porque o plano invisível de Deus não precisa ser entendido, só precisa ser confiado. Número 2. Transformação da dor em propósito. Há momentos em que a dor parece tão profunda que a gente se pergunta se algum dia voltará a ver a luz. Mas o que muitas vezes não entendemos é que Deus não desperdiça uma só lágrima. Tudo o que Ele permite em sua vida, até o que mais dói, tem um propósito. Ele não busca te castigar, mas te formar. O amor dele não se mede pela ausência de sofrimento, mas por como ele usa esse sofrimento para te transformar. Como está escrito em Romanos 8:28, aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Não diz algumas coisas, mas todas, até aquilo que partiu seu coração, até o que você não consegue entender. A dor não te destrói quando Deus está nela. É fogo que purifica, não que consome. É como o ouro no cadinho. À medida que o calor aumenta, as impurezas se separam, e o que sobra é mais puro, mais forte, mais valioso. Assim é o processo de Deus com você. O que te feriu, o que te fez cair, o que te deixou cicatrizes, não foi para a tua ruína, mas para teu crescimento. Através do fogo das provações, Ele está moldando um caráter que possa sustentar as bênçãos que virão depois. Você não pode carregar promessas grandes se sua alma não tiver sido fortalecida no processo. Por isso, quando você perguntar, por que, Senhor? Talvez seja a hora de mudar essa pergunta para que o Senhor vai usar isso? Porque quando você troca o porquê pelo para quê, muda o foco do passado para o propósito. Você já não busca entender a dor, mas descobrir como Deus pode usá-la. E quando faz essa pergunta com um coração aberto, o Espírito Santo começa a te mostrar pequenos sinais de redenção. Ele te faz lembrar que o que parecia uma perda foi, na verdade, uma semente plantada. Cada lágrima que você derramou regou algo que, mais adiante, florescerá. Você ainda não vê,
mas já está crescendo debaixo da terra, no invisível. O quebrantamento não é o fim. É a oficina onde Deus reconstrói sua vida sobre fundamentos mais firmes. O que parecia ruína, Ele transforma em alicerce para uma nova etapa. Porque antes de te dar algo novo, Deus muitas vezes precisa quebrar o velho. Não para te destruir, mas para te refazer. Assim como o oleiro que quebra o vaso defeituoso, não porque o despreza, mas porque deseja criar algo mais belo, mais resistente, mais útil. Assim trabalha Deus com você. Ele te toma em suas mãos, te molda de novo, te dá nova forma e no processo te faz entender que a dor foi parte da tua restauração, não da tua condenação. E ainda que às vezes pareça injusto, lembre-se de que as cicatrizes que hoje você carrega serão mapa para outros que passarem por tormentas semelhantes. Suas feridas falarão de um Deus que cura, suas lágrimas se tornarão testemunho. Porque quando alguém ouvir sua história, saberá que se Deus te levantou, também pode levantar essa pessoa. As marcas que hoje doem, amanhã serão pegadas de esperança para outros. Essas feridas, que um dia simbolizaram derrota, se transformarão em sinais de graça. E então você entenderá o que está escrito em 2 Coríntios 4,17. Esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno, de glória muito mais excelente. Não te peço que agradeças pela dor em si, mas que confies que Deus pode usá-la. Ele não te pede para negá-la, mas para entregá-la. Quando você coloca seu sofrimento nas mãos dele, ele o transforma em propósito. Nada se perde. Cada queda pode se tornar impulso. Cada fracasso pode virar aprendizado. Cada perda pode ser semente de algo eterno. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usará para te levantar. E sim, eu sei, há feridas que ainda sangram, lembranças que ainda queimam, orações que seguem sem resposta. Mas enquanto você espera, Deus continua operando. Ele não faz isso de longe, mas de dentro de você. Está curando o que não se vê, restaurando o que se quebrou nas profundezas. Quando a dor te fizer duvidar, lembre-se de que a cruz foi o maior exemplo de como Deus transforma sofrimento em salvação. O que parecia derrota foi vitória. O que parecia morte foi vida. Se Deus fez isso com seu próprio filho, por que não faria também algo belo com a sua história? Então, não desanime se ainda está no fogo. O ouro não se purifica no conforto, mas no calor. Mas no fim, quando sair dessa prova, você brilhará com uma fé mais pura, um coração mais compassivo e uma esperança mais forte. Deus não está te castigando, Ele está te preparando. O que hoje dói, amanhã será força. O que hoje pesa, amanhã será testemunho. Deus nunca deixa as coisas como as encontra. Ele sempre as transforma. E em suas mãos, até a dor se torna propósito. Por isso, mesmo sem entender, continue confiando. Porque na oficina do Pai, nada se desperdiça. E o que hoje te quebra, amanhã revelará a beleza do seu plano. Número 3. Companhia divina no fogo. Há momentos em que o fogo parece insuportável. Você não sabe como ainda está de pé, nem de onde tira forças para continuar respirando. Mas, no meio desse fogo, mesmo que não veja, há alguém com você. Você não está sozinho. Deus não te livra do forno, mas te promete que não se queimará. Assim está escrito em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a promessa do Pai. Ele nem sempre apaga o fogo, mas sempre entra nele contigo. Pense nos 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha ardente. Nabucodonosor mandou aumentar a intensidade do fogo, tão alto que até os soldados que os lançaram morreram ao fazê-lo. Mas quando o rei olhou dentro da fornalha, não viu 3 homens, e sim 4. Havia um a mais com eles, e seu rosto parecia o de um filho dos deuses.
Eles não estavam sozinhos. O próprio Deus estava ali, no meio das chamas, e quando saíram, nem sequer cheiravam a fumaça. Essa é a imagem perfeita do que significa ter a companhia divina no fogo. Estar cercado pelas circunstâncias mais duras, mas coberto por uma presença que te protege de ser consumido. Deus não promete que você não enfrentará provações. Ele promete que nenhuma delas te destruirá. Promete que sua presença te sustentará quando tuas forças humanas se esgotarem. Às vezes você não sente isso, eu sei. Há dias em que você ora e parece que fala ao vazio. Mas a verdade é que a presença de Deus não depende de suas emoções. Ele não se move pelos seus sentimentos, mas por sua fidelidade. Seu amor não oscila quando você se sente fraco. Sua fidelidade não muda quando suas emoções mudam. Mesmo quando sua fé treme, ele permanece. Olhe para trás. Lembre-se daqueles momentos em que achou que não iria conseguir e ainda assim, aqui está. Se olhar com os olhos da alma, verá pegadas divinas em cada passo do caminho. Não foi sua força que te sustentou, foi a mão dele. Não foi coincidência, foi sua companhia silenciosa que te levantou quando ninguém mais entendia o que você vivia. Em cada lágrima, em cada noite de oração, em cada decisão que parecia sem saída, Deus estava ali, agindo no invisível. E se hoje você se sente cansado, se o fogo das circunstâncias parece queimar sua esperança, pare um momento, respire, feche os olhos e lembre-se do que diz o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse tu estás comigo é a essência da sua fé. Não diz tu estarás, nem tu estiveste. Diz, tu estás. Sua presença é agora, constante, viva. Ele não chega atrasado nem se adianta. Chega no tempo exato, no momento em que você mais precisa. Às vezes, Deus fica em silêncio, não porque não esteja, mas porque está trabalhando dentro de você. Ele está te ensinando a confiar, não no que vê, nem no que sente, mas em quem Ele é. A fé verdadeira não precisa de emoções intensas para saber que Deus está presente. A fé madura aprende a reconhecer sua presença no silêncio, na calma, no cotidiano. Às vezes você não ouve sua voz, mas Ele está falando através da paz que, inexplicavelmente, te sustenta. Às vezes você não vê sua mão, mas a sente quando se levanta depois de cada queda. Talvez agora mesmo você esteja passando por um fogo que não pediu. Talvez uma perda, uma traição, uma enfermidade ou uma espera que se tornou longa demais. Mas quero te lembrar de algo. Esse fogo não é o seu fim, é a sua formação. Deus não te deixou aí para te destruir, mas para te purificar. E enquanto todos veem o fogo, Ele vê o brilho que surgirá depois. Porque quando Deus caminha contigo na fornalha, o fogo deixa de ser ameaça e se torna testemunho. Quando você sair dessa temporada, sua fé será mais forte. Você saberá por experiência própria que Deus não te abandona. Não será teoria, será sua história. Você poderá dizer, passei pelo fogo, mas não me queimei. Caminhei pelo vale, mas não estive sozinho. Chorei, mas a tristeza não me consumiu porque Ele esteve comigo. Essa será sua canção, seu testemunho, seu lembrete de que a fidelidade de Deus não falha. Então, não tema as chamas que enfrenta hoje. Se o fogo está ardendo, também está presente aquele que o controla. Ele não permitirá que você se consuma, apenas que se transforme. Sua companhia é seu refúgio, seu silêncio é sua escola, e sua fidelidade é sua garantia de que tudo sairá bem. Quando não o sentir, creia. Quando não o ver, lembre-se, porque a presença de Deus não se mede pelo que você sente, mas pelo que Ele prometeu. E se Ele prometeu estar contigo, então você pode caminhar entre as chamas com a paz de quem sabe que sua vida está segura nas mãos do Eterno. Número 4.
A essência da fé sem ver a fé não é fechar os olhos e fingir que tudo está bem. É abri-los para o céu, mesmo quando a terra está se movendo sob os seus pés, e dizer: Deus, confio em ti, mesmo sem entender. A essência da fé não está em ver resultados imediatos, mas em crer que o Deus que te prometeu está agindo, mesmo que você não consiga ver como. A fé não é emoção, é decisão. É aquela quietude interior que diz: não sei como isso vai terminar, mas sei quem está comigo. Em Hebreus 11:1, a fé é descrita como a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Essa palavra, convicção, é poderosa, porque significa que algo dentro de você permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Você não precisa ter tudo claro para continuar caminhando. Só precisa ter claro quem é o seu guia. Deus não vai te pedir para ver todo o caminho. Ele vai te pedir para dar um passo. É como caminhar na escuridão com uma lanterna que ilumina apenas o próximo passo, não o trajeto completo. Ele quer que você confie o suficiente para avançar, mesmo sem ver o final. Olhe para Abraão. Deus pediu que ele saísse da sua terra, da sua zona de segurança, e disse: vá para o lugar que eu te mostrarei. Ele não deu um mapa nem uma data, apenas uma promessa. E Abraão obedeceu porque confiou em quem o chamou. Essa é a fé sem ver. Não saber para onde vai, mas saber com quem vai. Essa confiança foi o que o tornou pai de uma multidão. A fé não é ter todas as respostas, mas crer no Deus que as tem. Quando os resultados não chegam, quando as portas não se abrem, quando as orações parecem bater no teto, é fácil pensar que a fé não funciona. Mas é aí que a verdadeira fé é provada. A fé autêntica não se mede quando tudo dá certo, mas quando nada sai como o esperado. Se você ainda pode dizer: Deus está no controle, quando não vê controle algum, está vivendo uma fé que agrada ao coração dele. Nesses momentos, a fé não tira o problema, mas te sustenta no meio dele. Ela te dá uma paz que não tem explicação humana. A paz de saber que você não está nas suas próprias mãos, mas nas mãos dele. Muitos acreditam que ter fé significa não sentir medo, mas a fé não é ausência de medo. É escolher confiar apesar do medo. É olhar para os seus temores e dizer: meu Deus é maior que você. Quando Pedro andou sobre as águas, não foi porque as ondas se acalmaram, mas porque ele manteve os olhos fixos em Jesus. O problema começou quando ele tirou os olhos do Senhor e os colocou na tempestade. A fé não elimina as ondas, mas te ensina a manter o olhar em quem tem poder sobre elas. Quando o inimigo sussurrar dúvidas, responda com fé. Declare com seus lábios o que sua alma às vezes esquece: Deus está no controle. As palavras têm poder, e quando você fala esperança, sua mente se alinha à verdade espiritual. A fé se fortalece quando é expressa. Cada vez que você diz confio mesmo sem ver, está lembrando ao seu coração quem reina sobre tudo. Você não diz isso para convencer a Deus, mas para se lembrar disso você mesmo. A fé falada tem poder para romper a ansiedade e trazer calma onde havia caos. Talvez você esteja em uma estação em que tudo parece parado, onde o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer ruído. Mas mesmo aí, a fé te convida a permanecer firme. Não porque tudo está saindo como você espera, mas porque você sabe que tudo sairá bem nas mãos dele. A fé nem sempre acelera os processos, mas te dá forças para esperar sem desistir. Quando você confia em Deus, o tempo deixa de ser seu inimigo e se torna seu aliado, porque você sabe que o tempo dele é perfeito. A fé não é um atalho para evitar a dor, é a âncora que te mantém estável em meio à tempestade. Você não precisa entender o que Deus está fazendo para confiar que Ele está fazendo algo. Ele vê o quadro completo e você é apenas um fragmento. Por isso, a fé é tão valiosa, porque é o ato de entregar a Deus o que você não entende e descansar na sabedoria dele.
Nos momentos em que você não vê saída, quando a mente diz não há mais esperança, é aí que a fé se torna sua respiração espiritual. Cada vez que você escolhe crer, está dizendo ao inimigo que ele não pode roubar sua confiança no Pai. Cada passo dado na escuridão, cada oração feita sem sentir nada, cada lágrima derramada enquanto diz, continuo crendo. Tudo isso é fé em ação. E se hoje está difícil crer, tudo bem. Diga isso a Deus com honestidade. Ele não se ofende com as suas dúvidas, ele as transforma em força. Diga, Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas continuo caminhando. Eu não sinto, mas sei que tu estás aqui. Essa declaração, simples mas sincera, move o coração de Deus mais do que 1000 palavras bonitas. Então hoje, mesmo sem ver como tudo vai se resolver, escolha confiar. Lembre-se de que a fé não é ver o milagre, é crer antes que ele aconteça. E quando você menos esperar, vai perceber que Deus sempre esteve agindo, até mesmo no silêncio. Porque a fé sem ver não é ingenuidade, é coragem espiritual. É o passo de quem sabe que, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, está caminhando de mãos dadas com aquele que nunca falha. Número 5. A bondade imutável. Há algo profundamente consolador em saber que, mesmo que tudo mude, existe algo, ou melhor, alguém que jamais muda: Deus. A bondade dele não depende do que você faz, nem de como se sente. É constante, imutável, eterna. Em um mundo onde as pessoas falham, as promessas se quebram e os dias podem começar bem e terminar mal, a bondade de Deus permanece a mesma. Como o sol que nasce todas as manhãs sem que você precise lembrá-lo, assim também sua misericórdia se renova sobre você dia após dia. Como está escrito em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essa fidelidade não se apaga quando você falha, não enfraquece quando você duvida, não diminui quando você se afasta. Deus não te ama menos porque tropeça, nem te ama mais porque tem sucesso. O amor dele não se negocia nem se ajusta às suas emoções. É uma constante divina que sustenta tudo o que existe. E quando você ancora o seu coração nessa verdade, a tempestade perde o poder. Porque você já não define a bondade de Deus pelo que está vivendo, mas por quem Ele é. Ele continua sendo bom, mesmo quando a vida não parece ser. Às vezes, sua mente te engana e te faz pensar que Deus está irritado com você, que seus erros o afastaram, que o favor dele expirou. Mas a verdade é que a graça dele não tem data de validade. Se hoje você se sente cansado, perdido ou indigno, ouça isto: as misericórdias dele são novas nesta manhã. Não importa o que você fez ontem, hoje pode começar de novo. A bondade de Deus não muda por causa das suas quedas, porque o propósito dele não depende dos seus méritos, mas do seu amor. Agradecer, antes de ver o resultado, é uma das provas mais belas da fé. É olhar para o céu e dizer: obrigado, Senhor, não porque tudo esteja bem, mas porque sei que tu estás agindo. É reconhecer a bondade dele por quem ele é, não apenas pelo que ele te dá. Essa atitude de gratidão antecipada abre as portas do céu. Quando você agradece a Deus no meio da espera, está declarando que confia no caráter dele mais do que nas suas circunstâncias. Está dizendo: não entendo, mas creio. Não vejo, mas sei que estás comigo. Não tenho, mas já te agradeço, porque sei que o que vem será para o bem. Lembre-se do maná no deserto. A cada dia, Deus dava o necessário para aquele dia, não para toda a semana. O povo tinha que confiar que, ao amanhecer, haveria provisão fresca novamente. Essa dependência diária é uma lição profunda. Deus não quer que você viva de reservas, mas de relacionamento. Não quer que armazene fé para amanhã, mas que, a cada dia, se aproxime dele,
reconhecendo que sua bondade se renova constantemente. Assim como o sol não precisa de permissão para brilhar, a graça de Deus não precisa da sua perfeição para agir. Quando você aprende a agradecer mesmo no incerto, algo muda dentro de você. Suas orações deixam de ser listas de pedidos e se tornam atos de adoração. Você já não ora com desespero, mas com confiança. Não diz, Senhor faz, mas Senhor, obrigado, porque sei que farás no teu tempo perfeito. E enquanto espera, seu coração se enche de paz. Porque ainda que a situação externa não tenha mudado, você muda. Sua fé se firma, sua mente se aquieta e sua alma descansa no amor que nunca falha. A bondade de Deus não é teoria, é uma realidade palpável quando você olha para trás. Quantas vezes você pensou que não conseguiria mais e ainda assim continuou? Quantas vezes acreditou que tudo havia terminado e, no entanto, a vida voltou a florescer? Essa foi a bondade dele agindo. Talvez você não tenha percebido no momento, mas ao olhar para trás, reconhece que ele sempre esteve ali, te sustentando com mãos invisíveis. E se hoje você sente que tudo parou, que Deus está em silêncio, lembre-se disto. O silêncio dele não significa ausência. Às vezes, ele se cala porque já te deu promessas que você precisa recordar. Ele continua agindo, mesmo quando você não vê, e sua bondade segue ativa, mesmo quando você não a sente. Não espere que tudo mude para agradecer. Agradeça agora e verá como tudo começará a mudar dentro de você. Porque quando seu coração escolhe a gratidão, a fé desperta, o medo enfraquece e a alma encontra descanso. A alma que confia na bondade de Deus nunca se desespera completamente. Pode chorar, sim, pode duvidar, mas não desiste. Porque sabe que o mesmo Deus que esteve ontem continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Essa constância divina é a rocha sobre a qual você pode construir sua esperança. Então hoje, antes de pedir, adore. Antes de reclamar, agradeça. Antes de se preocupar, confie. Diga, Senhor, obrigado pela tua bondade que não muda. Obrigado porque mesmo quando não entendo, teu amor me sustenta. Obrigado porque tuas misericórdias me alcançam mais uma vez. E verá como essa oração simples se transforma em refúgio, porque quando você entende que a bondade dele não depende de você, mas dele, já não teme as mudanças do caminho. Você descansa na fidelidade dele, se renova no seu amor. E seu coração aprende a dizer, mesmo no meio de tudo, tudo vai dar certo, porque está em tuas mãos. Número 6. Do medo à confiança. O medo é uma emoção humana, mas quando o coração se apega a Deus, o medo perde seu poder. A preocupação é fé colocada no medo. A confiança é fé colocada em Deus. Você não pode sustentar as duas ao mesmo tempo. No instante em que decide confiar, algo dentro de você começa a mudar. A ansiedade se dissolve, a alma se acalma e você sente uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que está em mãos seguras. Como diz o Salmo 56:3, no dia em que eu temer, confiarei em ti. Esse é o convite que Deus te faz hoje, passar do medo à confiança. O medo paralisa, faz você imaginar cenários que talvez nunca aconteçam. Rouba a energia de hoje por se preocupar com o amanhã. Mas quando você ora antes de se preocupar, entrega o controle àquele que realmente pode sustentar tudo. A oração transforma a química emocional da alma, porque quando você fala com Deus, seu espírito se alinha com a paz dele. Em Filipenses 4, 6 e 7 está escrito: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não vem porque tudo se resolve, mas porque você entende que não precisa resolver tudo sozinho. O processo começa ao encarar o medo, não negá-lo nem escondê-lo. Deus não pede que você finja coragem, Ele pede que mostre seus temores a Ele.
Quando você os reconhece diante dele, permite-se ser humano, mas não permanecer na fraqueza. Você diz: sim, tenho medo, Senhor, mas confio em ti. Esse reconhecimento abre a porta para o próximo passo: sentir a dor. Não há nada de errado em chorar diante de Deus. É nesse choro que o consolo dele penetra a alma. Ele não despreza um coração quebrantado, pelo contrário, habita nele. E depois da dor, vem a decisão: escolher confiar. Escolher dizer: chega de medo, Senhor, isso está em tuas mãos. Quando você escolhe confiar, cada pensamento ansioso perde força. Você se torna mais consciente de quantas vezes o medo tentou dominá-lo e de como a confiança, uma e outra vez, o resgatou. É como Pedro andando sobre as águas. Enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus, caminhava sobre o impossível. Mas quando desviou o olhar e viu as ondas, afundou. Jesus não o deixou se afogar, estendeu a mão e o levantou. Assim age Deus com você. Ele não o julga por sentir medo. Ele o ensina a colocar os olhos novamente nele toda vez que as ondas o distraem. O medo não desaparece sendo ignorado, mas sendo entregue uma e outra vez em oração sincera. Não é uma batalha vencida uma só vez, mas todos os dias, a cada hora, se for preciso. Toda vez que a ansiedade o visitar, respire, faça uma pausa e diga: Senhor, entrego isso a ti. Não entendo, mas confio em ti. Essa simples oração é um ato de fé poderosa. Você não precisa de palavras complicadas, basta um coração sincero. A confiança não é sobre sentir algo, mas sobre decidir em quem acreditar, no medo ou em Deus. Pense na imagem de uma criança pequena assustada durante uma tempestade. A criança continua vendo os relâmpagos e ouvindo os trovões, mas quando a mãe a toma nos braços, o medo se transforma em descanso. As circunstâncias não mudam, mas a criança já não está sozinha. Assim Deus o sustenta. Nem sempre ele acalma a tempestade, mas sempre o toma em seus braços. Lembra você de que sua presença é suficiente para trazer calma em meio ao caos. Toda vez que você escolhe confiar em vez de se preocupar, está fortalecendo o músculo espiritual da sua fé. A confiança não se constrói nos dias fáceis, mas nas noites difíceis, quando tudo parece incerto, e mesmo assim você escolhe dizer: Senhor, confio em ti. Essa é a maturidade da fé. Caminhar sem certezas visíveis, mas com a segurança interior de que está sendo guiado pelo Deus que nunca falha. A paz de Deus não se encontra quando tudo está resolvido, mas quando você decide acreditar que, mesmo que não esteja, Ele ainda tem o controle. A preocupação o prende ao chão, a confiança o eleva à perspectiva do céu. Dali, você vê as coisas de forma diferente. O que parecia caos tem propósito. O que parecia demora é preparação. O que parecia fim, nas mãos de Deus, é um começo. Está tudo bem sentir medo, não se castigue por isso. Você não é fraco por senti-lo, é forte quando escolhe confiar apesar dele. O medo pode bater à porta da sua mente, mas não tem direito de entrar em seu coração quando Deus é o seu refúgio. A cada dia, você pode fazer esse movimento espiritual. Ver o medo, sentir a dor, decidir confiar e voltar ao coração do Pai. Essa é a transformação que o Espírito Santo quer realizar em você. Então, hoje, quando a ansiedade quiser dominá-lo, pare, respire profundamente 3 vezes e diga com calma: Senhor, entrego isso a ti, confio em ti. Você não imagina o poder que há nessa entrega. É a oração mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda. Porque nessas poucas palavras você reconhece que já não precisa controlar nada. Deixa Deus ser Deus. E ali, exatamente ali, a paz chega. Essa paz nem sempre muda suas circunstâncias, mas muda o seu interior. Ensina você a descansar mesmo com as ondas ao redor, a andar pela fé e não pela vista, a lembrar que sua vida está segura nas mãos que nunca tremem. E ainda que o medo volte, você saberá o que fazer: voltar ao refúgio, voltar à presença dele.
voltar à confiança. Porque nas mãos de Deus, tudo o que hoje te preocupa será transformado em testemunho. Tudo vai dar certo, não porque você pode, mas porque está nas mãos daquele que tudo pode. Número 7. O tempo perfeito de Deus. Há algo profundamente libertador em compreender que Deus nunca se atrasa. O tempo dele não se mede pelo relógio humano, nem pelo calendário que marca a sua impaciência. O tempo dele é perfeito, ainda que às vezes doa admitir isso. Ele não se move pela sua ansiedade, mas pela sua sabedoria. E o que você chama de demora, ele chama de preparo. Porque enquanto você espera, não está sendo esquecido, está sendo moldado. Há promessas que não se cumprem de imediato, porque você ainda não tem a maturidade para sustentá-las. Não porque não as mereça, mas porque Deus o ama demais para lhe entregar algo antes da hora. É como o agricultor que observa com paciência o fruto verde. Ele sabe que se o arrancar cedo demais, não terá sabor. Precisa esperar que o sol e a chuva façam sua obra. Assim também, o Senhor espera o momento exato para lhe entregar aquilo por que você tanto orou. Quando sua fé e seu caráter estiverem prontos para desfrutar sem se perder no processo. Eclesiastes 3:11 diz que tudo fez formoso em seu tempo. Não diz no seu tempo, nem no meu, no tempo dele. E esse tempo dele é o espaço onde sua alma aprende a descansar, porque a espera não é perda, é escola. É o lugar onde Deus treina sua confiança, fortalece sua paciência e o ensina a depender mais dele do que dos seus planos. Cada dia que passa sem resposta visível é um dia em que ele trabalha no invisível. A demora não é silêncio vazio, é sincronização divina. Deus está alinhando circunstâncias, corações e caminhos para que, quando a bênção chegar, tudo se encaixe perfeitamente. Abacuque 2:3 diz com clareza: ainda que a visão demore, espera por ela, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra espera não significa cruzar os braços, mas permanecer firme, adorando e crendo. É uma espera ativa, com fé viva. É continuar caminhando mesmo sem ver resultados. É declarar a cada manhã: Senhor, não entendo teus tempos, mas confio em tuas mãos. Essa é a fé madura, a que não se desespera, porque sabe que Deus nunca improvisa. E sim, esperar cansa, eu sei. Há momentos em que você sente que sua oração se perde no ar, que os dias se tornam longos e o coração enfraquece. Mas ouça, o mesmo Deus que o sustentou até aqui não o deixará agora. Ele sabe o quanto você pode suportar. Às vezes, ele o leva ao limite, não para quebrá-lo, mas para mostrar que o poder dele começa onde suas forças terminam. Quando você se rende à cronologia divina, a desesperança se transforma em descanso. E então, você entende o que Jesus quis ensinar em Mateus 6:34. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Em outras palavras, o amanhã pertence a ele, não à sua ansiedade. Pense nas estações. Você não pode adiantar a primavera quando ainda está no inverno. Não importa o quanto deseje, a árvore não floresce antes do tempo. Cada estação tem um propósito. O inverno fortalece as raízes, a primavera faz brotar a vida. O verão amadurece o fruto e o outono prepara a terra para recomeçar. Assim também Deus trabalha em você. Não se frustre com a estação em que está. Se hoje você não vê flores, é porque Deus está trabalhando debaixo da terra, fortalecendo suas raízes, e quando chegar o momento perfeito, verá brotar aquilo que esperava. A paciência não é passividade, é uma forma de fé que confia no processo. Enquanto você espera, Deus não está apenas preparando o que você pediu, está preparando você para receber. Se Ele lhe desse agora, talvez você perdesse ou não soubesse valorizar. Mas quando entrega no tempo dele, vem com propósito, estabilidade e plenitude. Por isso, cada demora tem um sentido, ainda que agora você não o entenda. O sábate espiritual consiste exatamente nisso.
Descansar na certeza de que Deus continua trabalhando mesmo quando você para de se esforçar. Ele não precisa da sua ansiedade para agir, precisa da sua confiança. Às vezes, a maior demonstração de fé não é fazer mais, mas descansar mais. É parar e dizer: Deus, deixo de correr atrás do quando. Confio que tu sabes o momento exato para tudo. Esse descanso não é inatividade, é adoração em sua forma mais pura. E quando você aprende a viver assim, o coração se torna leve. Você já não mede a vida por relógios terrenos, mas por promessas eternas. Já não diz quando, Senhor, mas faça no teu tempo perfeito. E enquanto isso, continua caminhando, semeando, orando e crendo, sabendo que o atraso não é esquecimento, é preparação. Então hoje, se você sente que Deus está demorando, respire e lembre-se disto. O Deus que parece lento é o mesmo que nunca falha. Ele não se atrasa, ele se sincroniza. E quando chegar o dia em que vir a promessa cumprida, olhará para trás e entenderá por que não podia ser antes. O tempo dele não foi um obstáculo, foi a proteção que o manteve no caminho. Descanse nisso. Descanse na fidelidade dele, porque o relógio do céu nunca atrasa. Tudo vai dar certo, porque o tempo de Deus sempre chega exatamente quando você mais precisa. Número 8. Deus luta por você. Há batalhas que simplesmente você não pode vencer com suas próprias forças. Há momentos em que, por mais que lute, sente que o peso é grande demais, que o cansaço te vence, que as portas não se abrem e que o silêncio de Deus te desespera. Mas hoje ele te lembra de algo. Você não está sozinho nesta luta. Você não foi abandonado. Não é a sua guerra, é a dele. Em Êxodo 14:14 está escrito: o Senhor lutará por vocês e vocês ficarão tranquilos. Isso não é uma frase bonita, é uma promessa divina. E quando você entende isso, sua alma descansa, porque descobre que o Deus que nunca perdeu uma batalha também está lutando a sua. Às vezes, você tenta resolver tudo com as próprias mãos. Tenta empurrar a vida com sua própria força, como aquela criança pequena que tenta mover um carro atolado enquanto o pai observa. Ele se esforça, sua, empurra, mas o carro não se move. Então o pai se aproxima, o afasta com ternura e diz: deixa comigo, filho, eu tenho a força. Assim mesmo Deus te diz: deixa comigo, eu sei como mover o que você não pode. Ele não te pede para provar que você é capaz. Ele te pede para crer que ele é capaz. A vitória não vem lutando desesperadamente, mas se rendendo com confiança em suas mãos. Quando você solta o controle, algo sobrenatural acontece. A mente se acalma, a alma se alivia e o coração começa a bater no ritmo da fé. É o momento em que você deixa de lutar para sobreviver e começa a descansar para crer. Porque Deus luta em lugares invisíveis que seus olhos não alcançam. Ele move corações, abre caminhos, derruba muros e organiza o que parecia impossível. Você só vê a superfície, mas no mundo espiritual há movimento constante. Onde você achava que nada estava acontecendo, Deus está orquestrando tudo a seu favor. Às vezes você pensa que se render é sinal de fraqueza, mas diante de Deus, render-se é a forma mais elevada de fé. É reconhecer que sua força humana tem limites, mas o poder dele é infinito. Segunda de Crônicas 20:15 diz: não temais nem vos assusteis diante dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Essa palavra é para você hoje. Pare de carregar uma guerra que não te pertence. O inimigo quer te ver esgotado, confuso e cheio de medo. Mas Deus quer te ver em paz, sabendo que Ele está à frente do campo de batalha. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército do faraó. À frente, um mar que parecia impossível de atravessar. Não havia saída, não havia lógica. Mas Moisés ouviu a voz de Deus. Fiquem quietos e vejam a salvação do Senhor. Eles não precisaram lutar, apenas obedecer. Deus abriu o mar, e o caminho que parecia impossível se tornou a sua vitória.
Assim também será com você. Pode ser que você não veja uma saída, mas Ele a abrirá. Você não precisa entender como, só precisa permanecer firme em fé. Porque quando você confia, Deus age. Há um poder imenso em aprender a descansar no meio da guerra. Quando você deixa de lutar com suas forças, permite que o poder de Deus se manifeste sem obstáculos. E enquanto você ora em silêncio, Ele luta no invisível. A batalha é vencida quando o coração deixa de resistir e se entrega. Quando você diz, Senhor, eu não posso mais, mas sei que Tu podes. Esse é o momento em que o céu se move a seu favor. Não porque você fez muito, mas porque decidiu crer. Cada vez que você escolhe confiar em vez de se angustiar, está declarando uma verdade espiritual, que Deus continua no controle. E quando faz isso, o inimigo recua, porque a fé desarma as trevas. Sua tranquilidade é um sinal de vitória. Você não está fugindo da realidade, está afirmando que sua realidade depende de um Deus soberano que nunca perde o controle. Talvez agora você esteja enfrentando uma batalha que parece maior que você. Pode ser uma doença, um conflito familiar, uma dívida ou uma tristeza que ninguém entende. Mas ouça bem, não é sua responsabilidade carregá-la sozinho. Deus te diz hoje, esta batalha é minha. E quando o Rei dos Reis assume o controle, a derrota deixa de ser possível. Pode ser que o processo seja longo, que a dor te faça duvidar, mas Ele jamais perdeu e não começará com você. Então levante suas mãos vazias e diga, Senhor, esta batalha é Tua, eu me rendo, confio no Teu poder, não há oração mais poderosa do que essa. Nesse ato de entrega, você está dizendo a Deus, faz Tu o que eu não posso. E Ele fará, porque não há muro que Sua presença não derrube, nem inimigo que Sua palavra não vença. Render-se a Deus não é cair derrotado, é ser levantado pela sua vitória. Porque enquanto você descansa em fé, Ele luta por você com poder. Não se esqueça, a guerra pode parecer grande, mas o seu Deus é ainda maior. E mesmo que seus olhos não vejam movimento, o céu está agindo. A batalha não é vencida com esforço humano, mas com fé que descansa em sua soberania. Deixe que sua alma se acalme, deixe que sua mente respire, deixe que seu coração se renda. Ele está lutando por você. E quando tudo terminar, quando o pó da batalha se dissipar, você perceberá algo. Não apenas venceu a guerra, mas sua fé se tornou mais forte, sua confiança mais profunda e sua relação com Deus mais real. Porque em suas mãos, até as batalhas mais difíceis terminam em vitória. Tudo sairá bem, porque o Deus que luta por você nunca perde. Número 9. A linguagem das lágrimas. Há momentos em que a alma não encontra palavras, em que o que você sente não cabe em uma oração, e o único que sai de você são lágrimas. Mas essas lágrimas não são insignificantes, são linguagem sagrada, são orações silenciosas que Deus entende melhor do que suas frases. Porque Ele não apenas ouve suas palavras, também interpreta seus silêncios. No Salmo 56:8, o salmista diz, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão escritas no teu livro? Isso significa que cada lágrima tem um propósito, um registro e um valor eterno diante dos olhos do Pai. Nenhuma se perde, nenhuma passa despercebida. Há quem pense que chorar é fraqueza, mas no reino de Deus, chorar com fé é adoração. Quando suas lágrimas caem enquanto você ora, está entregando ao Senhor aquilo que já não consegue carregar. Está dizendo com o choro o que sua boca não consegue expressar. E Ele entende. Ele recolhe com ternura, transforma em consolo e converte em semente de esperança. Chorar diante de Deus não é se render à dor, é se render ao amor. É como Maria, aquela mulher que se ajoelhou aos pés de Jesus e derramou um perfume precioso misturado com lágrimas. Não foi um ato de fraqueza, mas de entrega profunda. Seu choro foi um perfume de adoração que encheu toda a casa. João 12. Quando você chora na presença de Deus, não está sozinho. Ele se senta ao seu lado.
não te julga, não te apressa, não exige que você se levante imediatamente. Apenas te abraça com o silêncio que cura e te deixa chorar até que a alma se alivie. Nesses momentos em que você acredita estar desmoronando, na verdade está sendo reconstruído. O Senhor está trabalhando em seu coração, limpando feridas antigas e semeando nova força em você. O choro, nas mãos de Deus, é uma ferramenta de purificação. Limpa a alma, remove a dureza do coração e abre espaço para que a graça entre. Às vezes, você se sentiu culpado por chorar, como se a fé não tivesse espaço para lágrimas. Mas deixe-me te dizer isto: até Jesus chorou. Quando viu a dor de Maria e Marta diante do túmulo de Lázaro, ele também chorou. João 11:35. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, não escondeu sua compaixão, chorou com eles. Isso nos ensina que as lágrimas não são falta de fé, são parte do amor. Chorar não te afasta de Deus, te aproxima, porque você o convida a entrar em sua humanidade. Ele não apenas compreende o seu sofrimento, ele o compartilha. Talvez hoje você esteja chorando por uma perda, uma traição, um sonho que não se realizou ou um silêncio que dói mais do que qualquer palavra. Mas ouça isto: Deus está mais perto do que nunca. Cada lágrima sua está regando algo novo que Ele está fazendo, ainda que você não veja. Essas lágrimas que você acredita expressar apenas dor estão fertilizando um futuro de esperança, porque o que hoje você chora, amanhã florescerá. Em Apocalipse 21:4, nos é prometido que um dia Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a promessa final. Suas lágrimas têm data de redenção. Não reprima seu choro diante de Deus. Se precisar chorar, chore. Se precisar se desabafar, faça isso. Não tenha medo de que Ele te veja frágil. Ele se revela na sua fragilidade. O mundo pode não entender suas lágrimas, mas o céu as honra. São gemidos que chegam ao trono da graça e se tornam orações poderosas. Algumas das maiores vitórias nascem de um choro sincero. Quando você já não tem forças nem palavras, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que mesmo quando você só pode chorar, Deus continua ouvindo o seu coração. As lágrimas são a linguagem da alma, quando a fé se sustenta por um fio. E ainda assim, cada uma delas carrega uma mensagem de confiança. Senhor, continuo crendo, mesmo que doa. Esse choro não é abandono, é semente. Cada lágrima cai na terra da fé e dá fruto no tempo certo. Por isso, não as desperdice na desesperança, entregue-as a Deus. Diga: aqui estão minhas lágrimas, Senhor. Entende-as e faz com elas algo bom. Ele fará. Ele as transformará em consolo, em força, em novos começos. Talvez agora você não veja como, mas chegará o dia em que olhará para trás e entenderá. Você perceberá que aquelas lágrimas que tanto doeram foram necessárias para que algo novo nascesse dentro de você. E então poderá dizer com o salmista: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126:5. Essa é a promessa para você. Portanto, não tenha medo de chorar na presença do seu Pai. Chore se precisar. Adore enquanto chora. Deixe que suas lágrimas sejam sua oração mais honesta, porque nas mãos de Deus nenhuma lágrima se perde. Cada uma carrega em si a promessa de um novo amanhecer, de uma paz mais profunda, de uma fé mais viva. E ainda que agora você não compreenda, tudo sairá bem, porque até suas lágrimas estão em suas mãos, e nessas mãos nada se perde, nada se desperdiça, nada se esquece. Número 10. O trabalho invisível. Há etapas na vida em que parece que Deus permanece em silêncio. Você ora, espera, faz o que é certo, mas nada muda. E então se pergunta: onde estás, Senhor? No entanto, é justamente aí, nesse aparente silêncio, que Ele está mais ativo do que nunca. Jesus disse:
Meu Pai trabalha até agora. João 5,17. Isso significa que, mesmo quando você não vê movimento, Deus continua agindo. Ele não descansa, não se distrai, não se esquece. Seu trabalho, muitas vezes invisível, é real. É o trabalho de quem move os fios desde a eternidade, alinhando cada peça para que tudo se encaixe no momento perfeito. O silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. Às vezes, ele se cala porque está agindo nas profundezas onde seus olhos não podem ver, como a semente que germina debaixo da terra. De fora, parece que nada acontece, mas sob a superfície, a vida está brotando. As raízes se estendem, o solo se prepara e chega o dia em que a planta rompe a terra. Assim também é a obra de Deus em você. Ele não está inativo. Está preparando o terreno para que a bênção não apenas chegue, mas permaneça. Isaías 64,4 diz: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O silêncio é uma escola de fé. Ensina a crer sem sinais, a confiar sem explicações, a continuar orando sem provas visíveis de mudança. Nesse tempo em que parece que nada acontece, Deus está moldando o seu caráter. Está tirando a pressa da alma, aprofundando suas raízes espirituais. Está te ensinando a não depender do barulho do visível, mas da certeza da sua fidelidade. Não se confunda, o fato de não ouvir sua voz não significa que ele não esteja falando. Às vezes, sua voz se manifesta em forma de paz, em uma porta que se fecha, em uma demora que te protege ou em uma pessoa que aparece na hora exata. Deus não improvisa. Cada detalhe da sua vida está sob seu controle. Mesmo o que parece fora de lugar, Ele usa como parte do plano. Há caminhos que agora parecem tortos, mas quando você olhar para trás, verá que foram necessários para te levar exatamente onde deveria estar. A fé madura não exige explicações, apenas confia. Lembre-se de que José passou anos na prisão sem entender por quê. De sua cela, não podia ver o que Deus estava orquestrando. Uma nação inteira seria salva graças ao seu processo. O que parecia injustiça era preparação. O que parecia silêncio era trabalho invisível. Quando Deus se cala, Ele te convida a olhar com outros olhos, a lembrar que o casulo fechado não está morto. Dentro dele ocorre uma transformação silenciosa. O mesmo faz Deus com você. No silêncio, Ele te transforma. Não aparente vazio, Ele te molda. E quando chega o momento certo, você abre suas asas e entende que aquele silêncio não foi castigo, foi cuidado. Porque se Ele falasse antes de você estar pronto, talvez não entendesse. Se mostrasse o quadro completo, você perderia a lição do processo. Por isso, Ele se cala, mas nunca te abandona. Talvez hoje você sinta que suas orações se perdem no ar, que você clama e o céu não responde. Mas lembre-se disto: Deus não trabalha no ritmo da sua ansiedade, e sim no compasso da sua sabedoria. O que agora parece quietude é sincronização divina. Ele está movendo peças que você nem imagina. Está tocando corações, preparando lugares, abrindo portas e fechando outras para te proteger. Se você pudesse ver tudo o que acontece no invisível, se ajoelharia não para pedir, mas para agradecer. O próprio Jesus experimentou o silêncio do Pai na cruz. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E, no entanto, naquele aparente abandono, Deus estava cumprindo o maior plano da história: a redenção do mundo. Se o silêncio de Deus foi parte do processo para seu filho, também pode ser parte do seu. Não para te destruir, mas para glorificar o propósito dele em você. Faça hoje este exercício espiritual. Pare e olhe para trás. Pergunte a si mesmo: em quais momentos pensei que Deus não estava e depois descobri que Ele sempre esteve? Você verá que as fases de silêncio também foram as fases de crescimento. Descobrirá que a mão dele sempre esteve ali,
mesmo quando você não percebeu. Cada vez que acreditou que nada acontecia, Ele estava agindo. E cada vez que se sentiu sozinho, Ele te sustentava. Por isso, não interprete o silêncio como ausência. Interprete-o como movimento, como um Deus que age no oculto para se revelar no visível, em seu tempo perfeito. Como um oleiro que trabalha atrás do véu, moldando sua vida com paciência e amor. O invisível de hoje será o testemunho de amanhã. Descanse, porque Deus continua trabalhando. Você não precisa entender, apenas confiar. Enquanto você dorme, Ele vigia. Enquanto espera, Ele organiza. Enquanto chora, Ele prepara consolo. Tudo está em andamento, mesmo que você não veja. Nas mãos dele, até o invisível está cheio de propósito. E chegará o dia em que você olhará para trás e dirá: agora entendo, nunca estive só. Deus sempre esteve agindo, mesmo quando pensei que se calava. Número 11. Restauração multiplicada. Há perdas que doem tanto que parece impossível acreditar que algo bom possa nascer delas. Mas o coração de Deus não se detém no que se foi. Ele é especialista em restaurar. E quando o faz, não devolve as coisas iguais, mas melhores. Porque sua natureza não é de escassez, e sim de abundância. Deus não repete capítulos, Ele escreve novas histórias. E ainda que hoje você não veja, Ele está preparando uma restauração multiplicada. Uma que supera tudo o que você perdeu, tudo o que imaginou, tudo o que pensou ser impossível de recuperar. No livro de Jó, depois do tempo de prova, a Escritura diz que Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o princípio. Jó 42:12. Jó perdeu tudo: família, saúde, bens, reputação. Mas quando o Senhor decidiu restaurá-lo, não lhe devolveu apenas o que tinha, deu-lhe o dobro. É assim que Deus trabalha. Ele não restaura para te devolver ao ponto anterior, mas para te levar além. Sua restauração não é um retorno ao passado, é um avanço para um nível mais profundo de maturidade, de propósito, de intimidade com Ele. O que parece perda irreparável, na verdade, é reestruturação divina. Ele corta, poda, sacode, não para te castigar, mas para liberar espaço para o novo que está por vir. Talvez você sinta que tudo desmoronou, um sonho, um relacionamento, um plano que não deu certo. Mas Deus não está tirando de você, está te preparando. Ele sabe o que permite ir embora e o que precisa chegar. Às vezes, o que você tanto queria era pequeno demais para o propósito que Ele tem com você. E se algo saiu da sua vida, foi porque o que vem precisa desse espaço livre. Assim como o agricultor poda a árvore, não para destruí-la, mas para que dê mais fruto, assim também o Pai trabalha com você. De fora, a árvore parece mutilada, sem vida. Mas quando chega a primavera, os brotos são mais verdes, os frutos mais doces e as raízes mais fortes. Essa é a imagem da restauração divina, um processo que dói no início, mas floresce no final. Em Joel 2:25, Deus promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e pela locusta. Essa promessa não é poética, é literal no espiritual. Ele pode devolver o tempo que você acreditou perdido, as oportunidades que pensou que não voltariam, a alegria que julgou extinta. Mas sua devolução não é simples reposição, é multiplicação. Porque quando Ele restaura, o faz com propósito e plenitude. Ele não te devolve o mesmo, te entrega algo que revela sua glória e sua fidelidade. O que antes foi motivo de lágrimas se tornará testemunho. O que hoje dói, amanhã será história de vitória. Não olhe para trás com amargura. O que se foi, já cumpriu sua função. Veja isso como a casca que protege a semente antes de romper. Deus está fazendo algo novo, e o novo não cabe no velho. Seu plano não é te empobrecer, é te expandir. Ele está reconstruindo sua vida, mas com materiais celestiais. Onde houve perda, Ele trará propósito. Onde houve vazio, Ele derramará plenitude. Onde houve lágrimas, brotará alegria.
Por isso, não tema se agora tudo parece reduzido, se você se sente em ruínas. Dessas ruínas, Deus levantará uma casa mais firme, mais bela e mais gloriosa do que antes. A restauração de Deus tem um ritmo perfeito. Nem sempre vem de repente, às vezes é progressiva, mas cada passo é intencional. Hoje, talvez você ainda não veja o fruto, mas está na estação em que as raízes se fortalecem. Não desanime se o solo parece árido, a chuva vem a caminho. Deus não se esquece do que você perdeu, mas não quer que viva preso ao passado. Sua restauração não é repetir o anterior, é escrever um novo começo. E nesse novo capítulo, sua bênção será abundante. A fé verdadeira se manifesta quando você pode dizer: Senhor, confio que restaurarás o que se quebrou e farás melhor do que era antes. Essa declaração tem poder, porque abre espaço para o Espírito Santo agir. A restauração começa quando você abandona a reclamação e adota a esperança. Quando deixa de perguntar por quê e começa a dizer para quê. Porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Tudo o que você viveu tem um propósito eterno. Sua história não termina na perda. Se o inimigo pensou que destruiu o seu propósito, ele se enganou. Deus usa até o que o inimigo quis para o mal e transforma em bem. Foi isso que ele fez com José, que foi traído, vendido, preso e ainda assim pôde dizer: Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. Gênesis 50:20. O que hoje parece injustiça, amanhã você entenderá que foi o caminho para a sua restauração. Então escreva com fé o que você espera que Deus restaure. Dê nome à sua esperança. Diga: Senhor, confio que restaurarás minha saúde, minha família, minha fé, meus sonhos e farás melhor do que imagino. Declare isso não porque vê, mas porque crê. Porque sua restauração já foi decretada no céu. Falta apenas se manifestar na terra. Lembre-se disto: Deus não restaura pela metade. Sua graça não reconstrói apenas paredes, levanta templos inteiros. Ele não te devolverá o mesmo, te dará algo novo, algo que mostrará ao mundo que seu poder é real. Prepare-se para ver o que suas lágrimas semearam. Prepare-se para receber o que o céu reservou para você, porque tudo sairá bem. E quando a restauração chegar, você não apenas chorará de alegria, entenderá que o Deus que permitiu a perda também preparou a multiplicação. Número 12. Oração transformadora. A oração nem sempre muda o que está ao seu redor, mas sempre muda o que está dentro de você. É o momento em que sua alma respira, em que o coração cansado se acalma e volta a lembrar quem tem o controle. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, está se alinhando à sua vontade, sentando-se em silêncio aos seus pés, como Maria fez na casa de Betânia, escolhendo a melhor parte, aquela que ninguém pode tirar de você. Lucas 10:42. Nesse instante, ainda que o mundo continue igual, você já não é o mesmo, porque algo dentro de você começa a se transformar. Muitos pensam que orar é apresentar uma lista de pedidos, mas a verdadeira oração é uma conversa sagrada. É o encontro entre a sua fragilidade e a grandeza de Deus. É render o peso que você carrega e permitir que a paz dele te envolva. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a chave. Ação de graças antes de ver a resposta. Porque quando você agradece em meio à incerteza, está declarando fé. Está dizendo: confio, Senhor, mesmo sem ver ainda. A oração transforma porque muda o foco. Tira você do "por que eu?" e leva ao "para que, Senhor?". Ensina a ver suas batalhas com outros olhos, os olhos de quem sabe que tudo sairá bem nas mãos de Deus. Quando você se aproxima dele em oração, não está apenas pedindo, está sendo moldado. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, organizando seus pensamentos, acalmando suas emoções, purificando suas intenções.
A oração esvazia você da ansiedade e o enche de presença. Limpa a alma e te lembra que nem tudo depende de você. Há uma maneira de orar que mantém seu coração equilibrado: adoração, confissão, petição e intercessão. É um ritmo espiritual que harmoniza o diálogo com o Pai. Primeiro, adore. Não comece pedindo, comece reconhecendo quem Ele é. Diga: Pai, obrigado por ser fiel, por continuar aqui, por me amar mesmo quando não mereço. Nesse momento, o seu espírito se eleva. Depois, confesse. Não como quem teme, mas como quem confia. Diga: Senhor, perdoa minha incredulidade, minhas queixas, minhas dúvidas, purifica meu coração. Essa confissão abre o canal da comunicação, limpa o ruído interno que bloqueia sua sensibilidade espiritual. Em seguida, apresente suas petições. Mas faça isso a partir da paz, não da pressa. Não diga: faz agora. Diga: faz no teu tempo, Senhor, porque teu tempo é perfeito. A fé madura não exige, ela espera. A fé infantil pede provas, a fé madura descansa em promessas. E por fim, interceda. Ore pelos outros. Quando você ora por alguém, sua dor se torna semente de compaixão. Interceder é amar com fé. E enquanto você ora pelos outros, Deus trabalha nas suas causas. Esse é o mistério do reino. O que você entrega em oração, recebe multiplicado em graça. A oração não precisa de palavras perfeitas. Às vezes, a alma só consegue suspirar, e Deus entende esses suspiros. Ele entende suas lágrimas, seus silêncios, suas pausas, porque mais do que suas frases, Ele ouve seu coração. Como um pai que entende o filho sem que ele precise falar, assim te entende o Pai Celestial. Quando você não souber o que dizer, apenas sente-se na presença dele. Às vezes, você não precisa falar, só estar. Esse silêncio também é oração. O silêncio compartilhado com Deus tem poder de cura. Orar também é lembrar. Lembrar que você não está só, que alguém te sustenta, que há um propósito por trás de tudo o que você não compreende. Por isso, a oração te transforma, porque te reposiciona na verdade eterna de que Deus continua no controle. Enquanto você ora, Ele não apenas te ouve, Ele te trabalha. Muda sua mente, renova sua esperança, fortalece sua fé. Ensina você a soltar o controle e confiar em suas mãos. E quando termina, nem sempre você verá um milagre externo, mas certamente sentirá um dentro. A paz de saber que o céu já está em movimento a seu favor. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Isso não significa repetir palavras o dia todo, mas viver em constante conversa com Deus. Falar com Ele enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto espera. Fazer da sua presença uma companhia contínua. Quando você faz isso, sua mente muda de frequência. Você deixa de viver pelo medo e passa a viver pela confiança. Deixa de olhar para a tempestade e passa a olhar para aquele que acalma a tempestade. Por isso, toda vez que orar, não busque apenas respostas, busque transformação. Diga: Senhor, muda minha forma de ver. Ensina-me a esperar com paz, a crer sem condições, a amar sem medida. Essa oração toca o coração de Deus, porque reflete um espírito rendido e maduro. Ele não resiste a um coração sincero. Ele o abraça, o enche, o renova. E quando terminar de orar, não se levante igual. Levante-se com fé. Creia que o que você entregou ficou nas melhores mãos. Porque tudo o que é colocado nas mãos de Deus se transforma. A oração não apenas te conecta com Ele, ela te torna alguém novo. Te dá paz onde havia ansiedade, luz onde havia confusão, força onde havia cansaço. Assim, age a oração transformadora. Nem sempre muda as circunstâncias, mas muda o seu coração para enfrentá-las com esperança. E quando isso acontece, sem que você perceba, tudo começa a dar certo, porque já está em suas mãos. Número 14. A memória que fortalece. Quando o futuro se torna incerto e o medo tenta dominar sua mente, existe uma prática simples, mas poderosa, que pode levantar sua fé.
Lembrar. Lembrar quem Deus tem sido para você, como Ele te sustentou quando achava que não conseguiria continuar, como abriu portas que pareciam fechadas, como transformou lágrimas em testemunhos. Essa memória espiritual é mais do que nostalgia, é um ato de fé. Quando você olha para trás com gratidão, profetiza com sua boca que Deus agirá novamente. Porque se Ele fez uma vez, fará outra vez. Sua fidelidade não expira, seu caráter não muda, seu amor não se esgota. O povo de Israel entendia isso profundamente. Cada vez que Deus realizava um milagre, eles levantavam um memorial, um sinal visível para lembrar a intervenção divina. Quando atravessaram o Jordão, pegaram 12 pedras do rio e as colocaram como lembrança. Era a maneira deles de dizer: aqui esteve o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 de Samuel 7:12. Cada pedra representava uma vitória, uma prova superada, um lembrete tangível de que Deus não abandona os seus. Nós também precisamos dessas pedras espirituais. Não de pedra física, mas de memória viva. Momentos escritos no coração ou em um caderno, onde deixamos registrado o que Deus já fez. O Salmo 77:11 diz: lembrarei das obras do Senhor. Sim, farei memória das tuas maravilhas antigas. Davi compreendia que a memória é uma âncora. Quando o presente balança, olhar para trás sustenta a alma. Porque a mente tende a esquecer o bem quando a tempestade aperta. No desânimo, o inimigo sussurra mentiras. Desta vez será diferente. Desta vez, Deus não virá por você. Mas a memória espiritual silencia essa voz. Quando você lembra de como Ele te sustentou naquela enfermidade, de como te proveu na escassez, de como te consolou quando perdeu o que mais amava, seu coração se fortalece. A memória se torna escudo e a gratidão, espada. Sua história com Deus é evidência da fidelidade inquebrantável dele. Você não precisa olhar para o testemunho de outros para crer. Sua vida já é um testemunho. Cada vitória que você viveu, por menor que pareça, é uma marca da graça divina. Às vezes buscamos novos sinais quando Deus já nos deu lembranças suficientes para sustentar nossa fé. Não esqueça as vezes que você clamou e Ele respondeu. Não esqueça as vezes que não sabia como pagaria algo e Ele proveu. Não esqueça as lágrimas que derramou em silêncio e depois se transformaram em paz inexplicável. Nada disso foi acaso. Foi Deus mostrando que nunca deixa de agir por você. Faça da memória um hábito santo. Tire alguns minutos todos os dias para escrever 3 momentos específicos em que Deus te sustentou. Talvez tenha sido um diagnóstico revertido, uma porta aberta, uma conversa que mudou seu rumo ou uma paz que chegou sem explicação. Escreva, leia em voz alta e quando o desânimo voltar, releia. Esse pequeno ato, esse 1% santo diário, tem um poder imenso, porque cada vez que você lembra, alimenta a sua fé. Cada vez que agradece, reforça sua confiança. Cada vez que declara, constrói um altar no seu coração. A memória espiritual também te protege do orgulho. Lembra que você não chegou até aqui sozinho, que não foi sua força nem sua inteligência, mas a mão de Deus guiando cada passo. Lembrar te mantém humilde, mas ao mesmo tempo te enche de segurança. Porque o mesmo Deus que te tirou do poço continua sendo teu pastor hoje. O que abriu o mar para você pode abri-lo novamente. O que te sustentou ontem não foi embora hoje. Ele não muda com as estações, não se cansa, não se distrai. Quando você olha para trás e vê a constância do amor dele, o medo do futuro se dissolve. A fé se fortalece quando a memória se ativa. Por isso a Bíblia repete tantas vezes: lembra-te, porque a fé não olha apenas para frente, ela também olha para trás. Não para ficar lá, mas para reconhecer as pegadas de Deus ao longo do caminho. Quando você lembra, você reconhece. E quando reconhece, confia. Você não precisa entender o que vem, apenas lembrar quem tem te acompanhado até aqui.
Se hoje você se sente cansado, tire um momento, feche os olhos e pense em 3 vezes em que acreditou que tudo estava perdido e Deus interveio. Deixe que essas imagens encham sua mente, que seu coração se inunde de gratidão. Depois repita em seu interior: até aqui me ajudou o Senhor e Ele continuará me ajudando. Essa frase, embora simples, tem poder. É uma declaração que amarra o passado ao presente com um fio de esperança. Porque quem foi fiel antes será fiel agora e sempre. Quando você pratica a memória que fortalece, sua alma aprende a descansar. Já não precisa ver para crer, porque já viu o suficiente para confiar. Não precisa de novas provas, apenas lembrar das que já tem. E cada vez que o medo te visitar, você poderá responder com certeza: tenho história com Deus. Uma história escrita com lágrimas, com vitórias, com milagres, com amor. Uma história que ainda continua. Então, guarde suas lembranças santas como tesouros. Escreva seus Ebenezer pessoais, seus testemunhos, suas orações respondidas. Leia-os quando sentir que sua fé está se apagando. Deixe que a memória te pregue. Deixe que te lembre de que você nunca caminhou sozinho, porque se Deus te sustentou antes, também te sustentará agora. Ele não falha, não muda, não volta atrás. E quando o futuro te assustar, volte o olhar para o passado e diga com convicção: o mesmo Deus que me levantou ontem o fará novamente. Tudo dará certo, porque está em suas mãos. Número 15. Declaração final de confiança. Há momentos em que a alma precisa fazer uma pausa e simplesmente declarar com convicção: tudo vai dar certo, porque Deus continua sendo bom. Não é uma frase vazia, nem um consolo ingênuo. É uma declaração de fé viva, uma resposta do coração que conhece o caráter imutável do seu Criador. Porque ainda que os ventos soprem forte e as circunstâncias pareçam confusas, há algo que nunca muda: a bondade de Deus. Ele não deixa de ser bom quando as coisas se complicam, não deixa de amar quando as orações parecem não ter resposta. Sua natureza não depende das suas emoções nem do seu entendimento. Sua bondade é eterna e nela você pode descansar. O salmista dizia: eu teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27:13. Essa é a fé que sustenta o crente em meio ao caos. Não é uma fé que ignora a dor, mas uma que a atravessa confiando. Não é uma fé cega, mas uma fé com memória, que lembra tudo o que Deus já fez e ousa crer que Ele fará novamente. Quando você declara que tudo vai dar certo, não está negando a realidade, está afirmando uma verdade mais alta: a fidelidade de Deus que age mesmo naquilo que você não entende. A bondade de Deus não se mede pelas suas circunstâncias temporais, mas por sua fidelidade eterna. Ele foi bom quando te levantou pela primeira vez, quando te perdoou sem condições, quando te sustentou no meio da prova. Por que duvidar agora? Cada batalha que você enfrentou e venceu foi uma prova de que seu amor não falha. Cada ferida que Ele curou foi um lembrete de que sua misericórdia não se esgota. A bondade de Deus não é um sentimento passageiro, é um alicerce firme que sustenta sua vida, mesmo quando tudo ao redor se move. Quando você escolhe crer na bondade de Deus em meio ao caos, planta esperança que vence o medo, porque fé não é sentir, é decidir. É olhar para a tempestade e dizer: sei que minha âncora continua firme, mesmo que eu não a veja. Essa é a imagem que Jesus nos deixou quando dormia no barco enquanto as ondas batiam. Marcos 4. Seus discípulos se desesperavam, mas ele descansava. Sua paz não dependia do mar calmo, mas de sua confiança no Pai. Assim é a verdadeira fé. Não a que espera tudo se acalmar para confiar, mas a que confia mesmo quando tudo se agita. Romanos 8:28 confirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, diz todas: as lágrimas,
Os silêncios, os atrasos, as mudanças, os fechamentos inesperados, tudo faz parte do bem maior que Deus está tecendo. E ainda que agora você veja apenas fios soltos, um dia verá o tapete completo e entenderá que cada parte fazia sentido. O que hoje parece confuso, amanhã será clareza. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje se quebra, amanhã será restauração. Porque Deus não improvisa. Cada detalhe está em suas mãos. Manter viva a fé não significa fingir que tudo está bem, mas confiar que Deus transformará tudo em bem. Você pode chorar, pode não entender, pode ter dias em que o peso parece insuportável, mas não solte esta verdade. Ele continua sendo bom. Não porque você vê, mas porque Ele é. E essa convicção é suficiente para te sustentar. Porque enquanto seus olhos se enchem de lágrimas, suas mãos continuam trabalhando. Enquanto sua mente duvida, seu plano avança. Enquanto seu coração treme, seu amor te envolve. Nada se detém por causa das suas emoções, porque a fidelidade de Deus não depende da sua estabilidade, mas da sua promessa. Então levante sua voz, mesmo que trêmula, e declare: tudo vai dar certo porque Deus continua sendo bom. Diga até crer, diga até que o medo recue, diga até que sua alma abrace essa verdade. Porque as palavras têm poder, e quando você repete a verdade de Deus, seu espírito se alinha com o céu. Essa declaração é mais que consolo, é um ato de guerra espiritual. É dizer ao inimigo que ele não pode roubar sua confiança, que não pode apagar sua fé, que não pode distorcer sua esperança. Porque sua esperança não está no visível, mas no Deus invisível que sempre cumpre. Deus tem sido bom com você desde o princípio. Ele te sustentou nas quedas, te perdoou nos erros, te guiou nas confusões. E se sua bondade não falhou antes, não falhará agora. Essa é a razão pela qual você pode descansar, mesmo sem entender tudo. Você não precisa conhecer cada detalhe do caminho, apenas confiar em quem o guia. E esse quem tem nome: Jesus, o fiel e verdadeiro, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, enquanto este dia termina e o silêncio chega, faça sua declaração final de confiança. Diga com o coração: Senhor, não entendo tudo, mas confio em Ti. Não vejo o fim, mas sei que estás comigo. Tudo vai dar certo, porque Tu és bom, e Tua bondade jamais falha. Deixe que essas palavras sejam sua oração, seu escudo e seu descanso, porque ainda que as ondas continuem batendo, sua âncora está firme. Ainda que o céu esteja nublado, o sol continua por trás. E mesmo que você não saiba como, Deus já sabe quando e para quê. Creia nisto, tudo vai dar certo. Não porque tudo será fácil, mas porque Deus é eternamente bom. Seu amor é sua garantia, sua fidelidade é seu refúgio, sua promessa é sua certeza. E quando tudo o mais balançar, essa verdade permanecerá firme, porque quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Caminhamos juntos por uma mensagem profunda. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração precisava ouvir que você não está sozinho, que Deus continua sendo bom e que tudo vai ficar bem. Permita-me lembrar-lhe de 3 verdades que você não deve esquecer. Primeiro, Deus tem um plano perfeito para você, mesmo quando você não o entende. O silêncio dele não é esquecimento. Ele está trabalhando no invisível, movendo peças, preparando caminhos, sincronizando bênçãos com a sua maturidade espiritual. Você não precisa ver todo o quadro, só precisa confiar em quem o desenhou. Segundo, tudo o que você viveu, até mesmo a dor mais profunda, tem um propósito redentor. Deus transforma cada lágrima em testemunho, cada perda em preparação para algo melhor, cada cicatriz em um mapa para aqueles que caminham atrás de você. Nada do que você sofreu será desperdiçado nas mãos dele. Terceiro, a bondade de Deus não muda com as suas circunstâncias. Ele é fiel quando tudo vai bem e também quando tudo desmorona. As suas misericórdias se renovam a cada manhã.
E o amor dele por você não depende da sua perfeição, mas do seu caráter imutável. Tudo vai ficar bem, porque Deus continua sendo bom e o amor dele por você jamais falha. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Deus, dá-me forças para continuar crendo. Amém. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise renovar a esperança hoje. E se ainda não fez isso, inscreva-se neste canal para continuar fortalecendo a sua fé com conteúdo que edifica a sua alma. Que Deus te abençoe abundantemente e te lembre a cada dia que nunca, jamais, você caminha sozinho.